Sérgio Moro desiste de concorrer à presidência da República em 2022. Pelo menos esta foi a notícia que foi veiculada e nós vamos comentar a respeito disso aqui. Aí você fala, fudeu. Porque ficar entre Lula e Bolsonaro é a mesma coisa que escolher entre Hitler e Stalin. Nesse vídeo eu vou falar também a respeito do Tratolão, que é o mensalão do mito. Exatamente como o mensalão dos corruptos do PT, o mito monta o seu próprio esquema de comprar apoio no Congresso, chamado Tratolão. Vocês vão ver aqui hoje também. E nós vamos falar a respeito daquelas pessoas que acham que votando em Bolsonaro estão salvando o Brasil de se tornar uma Venezuela. Não poderiam estar mais longe da verdade. E gente que me assiste aqui todo dia. Todo dia. Quanto é que você paga para ir no supermercado hoje? Quanto é que é o preço da gasolina hoje? Quanto é que está o dólar? A nossa moeda foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo inteiro, junto com a moeda da Venezuela. Estamos junto com a moeda da Bolívia. Quanto é que é para você comprar um carro Michuruca 1.0 hoje? Quanto é que está o eletrônico? Um celular? Um notebook? Nós nunca estivemos tão próximos de nos tornar uma Venezuela. Antes de começar a comentar a respeito desse tema, eu peço, verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinha e o seu sininho, porque o negócio é muito sério. Sai neste final de semana a seguinte notícia: Sérgio Moro está fora da disputa pela presidência da República. Moro, apesar da esperança de alguns aliados, informou ao seu empregador, a consultoria Álvares e Marshall, que não será candidato. Se eu ler um negócio desse aqui, você fala, fudeu. Porque escolher entre Lula e Bolsonaro é a mesma coisa que escolher entre Hitler e Stalin. Certo? Então, diante das expectativas geradas em torno do seu nome, o ex-ministro acelerou esse processo e agora é oficial. Moro, apesar da esperança de alguns aliados, informou ao seu empregador, a consultoria Álvares e Marshall, que não será candidato ao Palácio do Planalto em 2022. É carta totalmente fora do baralho. Isso aqui foi vinculado, né? Saiu na imprensa, saiu no radar da Veja. Aí depois saíram outras notícias, dizendo o seguinte: o futuro político de Sérgio Moro segue em aberto. Fora do governo, há mais de um ano e atuando na iniciativa privada, o ex-ministro da Justiça ainda não decidiu se pretende se candidatar a algum cargo político ou seguir a vida longe da política. Ao contrário do que vem sendo aventado, o juiz da Lava Jato não fez nenhum comunicado a quem quer que seja sobre sua decisão de concorrer ou não ao Palácio do Planalto. Moro é visto por apoiadores como uma alternativa à polarização entre Bolsonaro e Lula. Hoje, o ex-juiz da Lava Jato é o maior inimigo comum de ambos. Então, assim, cara, sai primeiro a notícia que ele não vai disputar, depois sai a notícia que é bem assim. Não interessa, o Moro está perdendo um tempo precioso de já se posicionar a respeito disso, enquanto o povo brasileiro fica completamente desesperado. Porque nós estamos entre dois facínoras que transformarão o Brasil em Venezuela, qualquer que seja o canalha que vá ganhar a presidência da República. Qualquer que seja dos dois. Esta é a verdade. Entre Lula e Bolsonaro, não saia de casa para votar em um possível segundo turno. Comece desde já a fazer a sua campanha para que estes dois canalhas sejam presos. Porque o lugar desses caras, que é o pior que o Brasil tem a oferecer, não é na presidência da República, é na cadeia. É na cadeia para os dois. Certo? E vocês vejam como eles são absolutamente iguais. Jair Bolsonaro sancionou leis que o PT não teria coragem de sancionar, porra. Limitação na delação premiada, restrição na prisão preventiva, juiz de garantia, que é a emenda do PSOL, inclusive. Fez tudo o que o PT queria. Colocou um próprio petista na PGR, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, que estava dando entrevista na TV PT em como destruir a Lava Jato. Então como é que tem como ser pior do que este cara, bicho? O cara no Supremo Tribunal Federal, que ele colocou lá, o Cássio Nunes Marques, votou pela manutenção da sentença da segunda turma, que vota pela suspeição de Sérgio Moro e pela destruição da Lava Jato. Foi esse cara que o cara colocou no Supremo Tribunal Federal. Agora, falar isso daqui para este povo é a mesma coisa que você falar para a parede. Os caras não sabem nem o que é Supremo, o que é Supremo. Aí cai todo mundo naquele discurso imbecil de Lula e Dilma.
Lula, Dilma e Bolsonaro. Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. Ele não consegue entender que são todos esses canalhas juntos para nos assaltar diariamente. E tá aqui, Bolsonaro fazendo o mesmo esquema, exatamente o mesmo esquema que o Lula fez para comprar voto no Congresso, que era o mensalão, agora o Bolsonaro aparece com um tratolão. O presidente Jair Bolsonaro criou um esquema bilionário para obter apoio do Congresso. Segundo a reportagem do Estado de São Paulo, o chefe do executivo reservou um orçamento secreto de 3 bilhões em emendas. Lembrando que Jair Bolsonaro é o campeão de distribuir emenda para parlamentar. Mais do que Temer, mais do que Dilma. Isto é um fato. 37 bilhões de emendas discricionárias. Boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamento agrícola com preço de 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. O orçamento paralelo aparece em um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e a órgãos vinculados para indicar como eles prefeririam usar os recursos. Aí eu falo isso daqui. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte para o poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Esse discurso patético, ridículo de Bolsonaro e Lula, ou o orçamento paralelo, 101 ofícios, senadores do Ministério do Desenvolvimento Regional, órgãos vinculados para indicar como eles prefeririam usar esses recursos? Eu não consigo falar de um jeito mais simples do que isso daqui, a não ser que Lula e Bolsonaro são bandidos, que nos assaltam 24 horas por dia, que querem o seu próprio projeto de poder para salvar os seus grupos criminosos, enquanto eles ficam no bem bom blindados totalmente. Os documentos mostram que esse esquema, o tratolão do Bolsonaro, que é igual ao mensalão do Lula, atropela leis orçamentárias, pois são os ministros que deveriam definir onde aplicar os recursos, e dificulta o controle do Tribunal de Contas da União, TCU, e da sociedade. Os acordos para direcionar o dinheiro que não são públicos, o que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixando de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Olha, os acordos para direcionar o dinheiro não são públicos. Ah, cara. Então é por baixo dos panos. Tu acha que os caras conseguem entender isso daqui? Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E a distribuição dos valores não é equânime entre os congressistas, atendendo a critérios eleitorais. Só ganha quem apoia o governo. Isto aqui é o mensalão do mito. Isso aqui é o mensalão do mito. Não tem idiota que diz hoje que Lula foi condenado sem provas? Tem idiota que acha que hoje Jair Bolsonaro vai nos livrar de nos transformar em uma Venezuela. Como, porra? O cara ameaça um golpe todo dia. Se o presidente da Petrobras não deposita os 100 milhões de reais para as empresas que apoiam o mito, que é a Record e o SBT, ele vai lá, tira o cara, a Petrobras pede bilhões de valor de mercado um dia, da noite pro dia. E os amigos do mito lucram pra cacete na bolsa. Como é que pode um povo burro que não entende isso? E o mito ainda aprovou que eles possam receber acima do teto de gastos, do teto do salário público. Ele vai receber mais, né? Mais acima do teto. Aprovou, sancionou isso daí. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. Povo medíocre do caralho. Povo medíocre. Esse povo é o povo que não entende o que é apoiar valores, princípios, e não pessoas, canalhas, cínicos, mentirosos.
Se precisar ajoelhar aos pés do Papa, Lula ajoelha. Se precisar fazer o que for, ele que é católico se batizou 10 mil vezes lá, inclusive com um pastor que foi preso, que foi o Everaldo lá, ele vai e faz, cara. Faz. Você acha que esse canalha entende o que é Bíblia? Você acha que esse canalha entende o que é honra, o que é valor, o que é respeitar o Senhor, prestar contas? Prestar contas a Deus? Sabe nada disso. Então é o seguinte, esta foi a notícia de hoje. Sérgio Moro, primeiro vincularam que Sérgio Moro não disputaria a presidência da República, depois que não é bem assim, mas o Moro está perdendo muito tempo, cara, muito tempo. Depois é tarde demais. Ele deveria se pronunciar já, imediatamente, porque nós não podemos continuar sem uma luz no final do túnel, cara. Ou sem qualquer esperança. Sem qualquer esperança. Você tem um nome que bateria nesses dois facínoras, nesses dois grandes canalhas. E nós temos um povo que não presta. É um povo que continua gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Entre o canalha do Bolsonaro, que é o maior estelionatário eleitoral que já sentou nessa presidência da República, ou o canalha do Lula, que é um dos maiores bandidos que já assaltou esse país. E Bolsonaro só não assaltou esse país como o Lula assaltou ainda porque não teve tempo. Dê mais um mandato para ele, para este vagabundo que ameaça 24 horas por dia de ser o novo Hugo Chávez no Brasil, para você ver. Então é isso. Se o Sérgio Moro estiver assistindo isso daqui, meu irmão, tome vergonha na cara ontem. Ontem. Declare que você é candidato à presidência da República ou ponha um ponto final nisto tudo desde já, né? Para o povo brasileiro saber que está ferrado mesmo, tá bom? Verifique a inscrição no canal, verifique o gostinho, verifique o sininho. Isso é muito importante. E vamos continuar de pé até o último segundo, né? Não desistiremos, não retrocederemos.